Estações que nutrem versus estações que destroem o corpo. Esse é o tema do nosso 43º episódio do AYUCast. Olá, seja muito bem-vinda ao AYUCast. Eu sei que no último episódio eu falei que eu iria falar com vocês sobre o que comer no outono. Só que estudando, sobre o assunto, estudando como que eu iria explicar isso e principalmente olhando ali a troca de estação, eu percebi que primeiro a gente já tá para mudar de estação, A gente já vai para a estação do inverno agora dia 21 desse mês, que começou agora. Agora, no momento que eu estou gravando esse podcast, porque eu estou gravando exatamente no dia 1º de junho, apesar de que ele vai pro ar ainda no dia 3, mas, enfim, quando eu gravei esse episódio, para quem tá ouvindo aí depois, eu percebi que a gente já tava se aproximando muito de uma outra estação, então nossa alimentação vai mudar um pouquinho já agora, E também tem a questão de que existem outras coisas que a gente precisa falar um pouquinho antes de falar sobre o que comer em cada estação. Porque primeiro, eu percebi que eu não falei pra vocês sobre o porquê que a gente tem que trocar a forma de se alimentar em cada estação. Eu não expliquei pra vocês o porquê, como que as estações influenciam, por que acontece isso, por que doshas, agravam, doshas mudam de quantidade no organismo conforme as estações, enfim. Então, existem aí conceitos que a gente precisa falar um pouquinho antes de entrar no que comer em cada estação para ficar mais claro, porque aqui eu gosto que vocês entendam os assuntos, eu gosto que fique muito claro para vocês como aplicar isso realmente no dia a dia de uma forma que faça sentido, Então, bora lá e vamos começar a entender isso. O Ayurveda entende que tudo o que acontece, no universo influencia a nossa saúde, a nossa sensação de bem-estar, as funções do nosso organismo, como os doshas vão se comportar no nosso organismo. Por quê? Porque, segundo o Ayurveda, e eu acho esse conceito muito bonito, nós somos todas, todos nós, todas as pessoas do universo, todos os animais, todas as plantas, tudo é formado pelos mesmos elementos, os 5 elementos da natureza, Éter, ar, fogo, água e terra. Então, nós não estamos integradas na natureza, mas nós somos parte desse universo, parte dessa natureza. Então, tudo que acontece no universo também acontece dentro da gente. Então, as estações, conforme as estações vão mudando, o clima vai mudando, algo no nosso interno vai mudando também. Funções do nosso organismo vão mudando também, sensações do nosso corpo vão mudando também, tá? Então, por isso que é tão importante a gente entender essa questão dessa forma de se alimentar, das rotinas que a gente vai ter nas diferentes estações do ano, porque elas vão influenciar na gente também, na nossa saúde também, tá? Então, por exemplo, da mesma forma que flores, frutos mudam de acordo com as estações, por exemplo, na primavera a gente tem a natureza que sai, aquela natureza que se mostra, que se abre. Então nas ruas a gente vê muitas flores, muitos frutos, A primavera é essa energia de expansão, de beleza. No outono as folhas caem, fica tudo meio marronzinho, Tem lugares que a gente percebe mais isso, na Europa a gente vê muito isso, Mas, de modo geral, a gente percebe, então, que começa a ter essa um pouco de retração, Então, a gente começa a ter essa queda de folhas, E aí, no inverno, que vem depois do outono, aí a gente tem aquele clima mais seco, não tem quase flores, a maioria das árvores, elas acabam perdendo, as suas folhas, elas ficam mais caidinhas, mais sequinhas mesmo, tem esse ar de tudo mais seco mesmo e mais retraído, Essa natureza mais retraída, mais pra dentro, digamos assim, Não sei se eu me fiz entender, mas acho que sim, acho que vocês entenderam, Então, da mesma forma que isso acontece na natureza, conforme as estações vão mudando, também acontece dentro da gente. Todo esse movimento de expansão, de retração, de secura, de lubrificação também vai acontecer com a gente conforme as estações forem mudando, tá? E aí, com isso, também as nossas necessidades nutricionais vão mudar. Então, não é só a nossa sensação, nosso corpo, mas as nossas necessidades nutricionais vão mudar também de acordo com essas estações, tá? Uma coisa muito importante de entender é que a cada estação do ano, o nosso poder digestivo muda também. E eu sempre falo aqui que a base para a saúde é
o nosso poder digestivo, é ter uma boa digestão. Sempre que a nossa digestão tem algum problema, que a nossa digestão não tá boa, que o Agni tá baixinho, né, que o nosso fogo digestivo abaixa, a gente acaba ficando mais suscetível a ficar doente, a desenvolver, né, toxinas no organismo e aí desenvolver doenças, tá? De não desenvolver bem os nossos tecidos, não desenvolver bem a imunidade, né? Ficar mais suscetível a patógenos, enfim. Então, tudo isso vai influenciar. Então, o Agni, ele vai mudar de acordo com cada estação do ano. Assim como a nossa energia, o nosso pique, os doshas do corpo, a quantidade deles no organismo vai mudar também de acordo com cada estação, tá? E aí a gente vai entender isso mais pra frente em outros episódios, cada estação, né? Estação por estação. Então, a gente se adequar, a gente ter rotinas, alimentação, né? Formas, estilo de vida diferentes em cada estação vai ser primordial para a gente conseguir manter o nosso sistema em equilíbrio, saudável e evitar sintomas e doenças. Esse movimento de mudança em cada troca de estação, de adequabilidade em cada troca de estação, adaptabilidade a cada troca de estação, a gente dá um nome no Ayurveda de Ritucharya, que são as rotinas sazonais, né? A gente traduz como rotinas sazonais, então são as rotinas que a gente faz a cada estação. E por que a gente faz, né, essa mudança? Por que a gente faz esse Ritucharya? Né? Ritucharya são as regras, né, que o Ayurveda elenca ali do que a gente deve fazer em cada estação, tá? Basicamente isso. E aí, por que ele faz isso? Por que ele traz essa importância pra gente, essa necessidade da gente mudar a cada estação? Porque cada estação, ela tende, pelas suas características, né, pelas suas qualidades, agravar um dosha diferente. Então, cada estação agrava um dosha pela similaridade dela com aquele dosha. Aí vem aquele conceito que eu já falei pra vocês em episódios passados, que se chama Samanya Vishesha, né? A teoria Samanya Vishesha, que diz pra gente que tudo aquilo que é similar aumenta similar, ao passo que tudo aquilo que é oposto reduz o oposto. Ou seja, isso significa que quando a gente tem muito calor no corpo, por exemplo, a gente precisa de rotinas de alimentação para resfriar o corpo, para reduzir o calor. Ao passo que quando a gente tem muito frio, a gente precisa de rotinas de alimentação que aumentem o fogo, né? Quando a gente precisa trazer o calor para o corpo, a gente está com frio, então a gente precisa aquecer o corpo. Então a gente precisa trazer essa alimentação mais quentinha, essas rotinas mais quentinhas para aquecer o corpo, certo? Então, é basicamente isso. Então, na estação é a mesma coisa. As estações, elas têm qualidades, características, e pra gente equilibrar o nosso corpo de modo geral, a gente traz pro nosso dia a dia qualidades um pouquinho opostas, né, a essa estação, para que a gente não agrave demais, porque naturalmente o dosha vai agravar demais. Então, por exemplo, sei lá, imagina um clima frio e úmido. Qual é o dosha que é frio e úmido? Kapha. Então, naturalmente, né, na estação fria e úmida, o kapha vai tender a aumentar. Então, a gente pensaria aí que a gente tem que ter rotinas que a gente não agrave patologicamente o kapha, que ele não agrave de uma forma que ele se torne ruim para o nosso organismo, certo? Mas aí vem um conceito muito importante também que eu quero que vocês prestem atenção. Presta atenção aqui. Anota isso, porque depois vai fazer sentido nos próximos episódios quando a gente estiver falando sobre a alimentação de cada estação. Sobretudo no inverno, vocês vão perceber. Não necessariamente, quando eu tô falando, né, de doshas que agravam em cada estação, e dessa necessidade, né, do conceito de Samanya Vishesha, de similar aumenta similar, oposto reduz oposto, não significa que em toda a estação eu tenha necessariamente que pacificar o dosha que é similar a ela, tá? Não é isso. A questão é, a gente precisa equilibrar, a gente precisa cuidar para que o dosha não se torne patológico, ou seja, que ele não agrava de uma forma que seja ruim para o organismo, mas não necessariamente a gente vai querer reduzir ele, tá? Depende muito do que a gente quer e do motivo pelo qual ele tá agravando. Porque existem agravamentos e agravamentos, né? E aí, né, existem agravamentos que são bons, como é o caso, por exemplo, do agravamento de Vata Dosha no momento da expulsão do endométrio do organismo, no momento da expulsão de um feto, né, depois do nono mês de gravidez, né, então é o Apana Vayu, que é aquele subdosha que faz
a movimentação para baixo do nosso organismo, ele precisa agravar para que ele cumpra essa função, né, de fazer essas expulsões, de fazer essas contrações e expulsar, então, endométrio, expulsar o feto, expulsar fezes, por exemplo, na hora que a gente precisa ir no banheiro. Existe o agravamento de pita, que também é bom, no momento do metabolismo, no momento de digerir o alimento, na fase da digestão, em que a gente tem os ácidos digestivos. Então, nem sempre a gente quer reduzir esse agravamento, depende do agravamento que a gente tá falando, tá? Então, guarda essa informação que ela vai ser muito importante, tá? Então, por conta de tudo isso que eu tô falando, que eu acho muito importante a gente entender um pouquinho esse assunto, sobretudo essa questão de entender que existem estações que vão nutrir o nosso corpo, estações que vão depredar tecidos, que vão fazer com que a gente fique mais fraco, né? Para que faça sentido depois toda a explicação sobre cada estação. Então agora, bora lá entender esse tema, entender o teminha da aula de hoje, né, esse conceito que o Ayurveda traz pra gente, tá? O Ayurveda, ele divide as estações do ano, então, em 2 grandes grupos. Então, nós temos as estações que são de construção de tecido, de força, as estações que trazem força para o nosso organismo, para o nosso corpo. E a gente tem do outro lado as estações que vão depredar tecidos, que vão fazer o quê? Que a gente enfraqueça o corpo, que geralmente a gente vai emagrecer, que a gente realmente vai perder tecido do organismo muito mais do que construir tecidos, tá? Então, são as estações que a gente tem esse enfraquecimento do organismo, tá? Que a gente vai ter menos energia, menos disposição, menos fome, tá? A digestão fica mais ruinzinha, a gente tende a adoecer mais nessas estações de fraqueza, tá? E aí são as estações que a gente precisa se cuidar mais. Então, as estações de força, que a gente chama em sânscrito de Visharga Kala, tá? Visharga Kala, então, são as estações de força, que fortalecem o nosso organismo. São basicamente outono e inverno. Por que eu disse basicamente? Porque nos clássicos do Ayurveda, ele divide as estações de uma forma um pouquinho diferente das estações que a gente conhece, tá? Porque são estações diferentes lá na Índia. São muito mais marcadas as estações do que a gente tem no Brasil, do que a gente tem aqui, por exemplo, na América Latina de modo geral, é um pouquinho diferente. Então, como por exemplo, ele fala que a gente tem, ele divide, né, o inverno em 2 fases. Então, a gente tem inverno e final do inverno. São estações diferentes para o Ayurveda, tá? E também ele tem a estação das chuvas, que marca ali a transição entre verão e outono. E a gente não tem, né? A gente pode até tentar comparar essas estações com algumas divisões que a gente tem aqui, com algumas modificações de clima que a gente tem. Eu falo aqui como se eu estivesse no Brasil, gente, eu estou na Argentina, mas também não muda muito o clima, é quase igual. Então, só é um pouquinho mais frio, mas, enfim, vocês me entenderam, né? Então, nessa fase aí, a gente pode até tentar fazer os comparativos e colocar em alguma estação, ali, em alguma transição de estação. Mas, sinceramente, eu e Yara não gosto de fazer isso, tá? Porque eu acho que dificulta muito o entendimento, dificulta muito o entendimento do cidadão comum, entendeu? De nós, réis mortais, que vivemos, né, aqui, né, no Brasil ou na Argentina, no meu caso. Então, eu acho mais fácil a gente tentar trazer para aquilo que a gente já conhece, né? Para as estações que a gente já conhece e focar nisso, focar nas qualidades das estações que a gente tem, que a gente conhece, para facilitar realmente o entendimento e para conseguir colocar em prática, né? Conseguir tornar o Ayurveda praticável aqui pra gente, tá? Então, foca nisso. Então, período de nutrição do organismo, de maior força do nosso organismo é outono e inverno, tá? Após, então, o solstício de verão. Tá? Então, esse período começa após o solstício de verão. Em contrapartida, aí a gente tem o período de baixa de força, o período de redução de tecidos, o período que a gente vai enfraquecer o nosso corpo, o nosso organismo. Que aí são as estações primavera, verão, tá? Então, vai começar ali no final do inverno, mas basicamente a primavera, verão, após o solstício de inverno, então, é que começa essa fase de depleção de tecidos. E isso acontece porque, né, essa baixa de força e esse aumento de força, então vai acontecer por quê? Tá muito relacionado, na verdade, ao Agni, tá? Ao elemento fogo que compõe o nosso Agni. Nas estações mais frias, então, a gente tem uma menor incidência do Sol sobre a Terra, tá? A gente tem a maior intensidade e incidência
da Lua, tá? Tanto que a gente tem períodos de noite um pouco mais longos do que no verão. Então, por exemplo, em países como na Europa, a gente vê isso muito claramente, né? Quando dá 4 da tarde no inverno, já tá escuro. Aqui pra gente, né, Argentina, Brasil, a gente não vê tanto, mas tem uma mudança sim, tem um aumento aí do período noturno em relação ao período diurno, né, em relação ao sol. Então a gente tem mais incidência de lua. E pro Ayurveda, a lua, ela é similar à Kapha, ela traz mais umidade, né? Ela traz então mais frieza e mais umidade para o ambiente. Então o fato da gente ter mais presença de lua faz com que o ambiente fique mais úmido, um ambiente mais Kapha, um ambiente de força, tá? Além disso, nesse período mais frio, então nesse período de construção de tecidos, o período mais frio, os períodos mais frios do ano, então outono e inverno, a gente tem também a questão que, como tá frio no ambiente, para que o nosso corpo se equilibre, o Agni naturalmente aumenta, né? Como forma do corpo encontrar a homeostase, o equilíbrio dele, o Agni então aumenta, o fogo interno aumenta. E aí então o nosso poder digestivo aumenta, a nossa fome aumenta, a gente consegue comer mais, melhor, a gente começa a ter então mais vontade de comer comidinhas mais pesadas, né, mais quentinhas, mais untuosas. A gente tem vontade então de comer arroz doce, leite de modo geral, coisas com leite, polenta, carnes para quem faz consumo de carne, por aí vai, né, docinhos. A gente sente essa vontade de comer coisa o que mais nutritiva, mais pesada, coisas que causam anabolismo do corpo, né? Os sabores então os sabores então doce e ácidos, né? Frutas, a gente tem mais vontade de comer essas coisas justamente porque é esse período de nutrição, né? Que o nosso Agni aumenta para que a gente então consiga esquentar o nosso corpo. E da mesma forma, a natureza é muito inteligente, os nossos corpos são perfeitos, então é uma época em que o Kapha aumenta para que a gente realmente consiga se nutrir bem, ganhar uns quilinhos, né? Ficar forte, não é para ficar gordinha não, mas é para ganhar uns quilinhos, ficar forte, para que a gente consiga passar pelas próximas estações de depressão sem perder tecido demais e chegar a um agravamento muito intenso de vata, por exemplo, que pode acontecer, principalmente no verão, né, que a gente não consegue comer direito, a gente acaba comendo muita salada porque é o que dá vontade de comer, né, a gente come muita coisa assim, amarga, astringente, aí a gente acaba tendo problema de agravar o vata por conta dessa depressão de tecidos em excesso, né, então, pela essa inteligência do corpo, da natureza, então, essa época de mais friozinho, é natural que a gente agrave o Kapha para que a gente consiga passar pelas outras estações sem ter tanto problema. Então, como eu falei, né, que vocês iam entender quando eu falasse das estações, e vocês vão entender mais ainda quando eu falar especificamente do inverno, mas agora já dá para você entender um pouquinho do que eu falei ali naquela hora que eu falei, presta atenção, que nem sempre a gente vai querer abaixar o Kapha. Então, nesse período de tempo mais frio, de clima mais frio, a gente quer que o Kapha esteja mais agravadinho mesmo, porque a gente quer, né, essa nutrição pro corpo, a gente quer essa lubrificação pro corpo, né, essa maior nutrição, essa maior força, para que a gente consiga passar pelas outras estações de uma forma mais tranquila, tá? E aí, em contrapartida, quando a gente tá falando das estações mais quentes, né, acontece exatamente o oposto. A gente tem a maior incidência do Sol e menor incidência da Lua. Então, o excesso de Sol, o excesso de calor sobre a Terra faz com que a gente tenha um enfraquecimento de tudo que tem na natureza de um modo geral. Então, a energia do Sol, esse fogo do Sol, acaba drenando o fogo, acaba drenando a força da terra, né? Acaba queimando muito mais. Então a gente vê, né, folhas, frutos que amadurecem muito rápido, folhas que acabam queimando, as plantinhas elas precisam de mais água, geralmente, de modo geral, né? Então essa fase
E realmente a gente percebe que, por exemplo, quando a gente fala em medicamentos no Ayurveda, a gente tá falando de plantas, né, de modo geral. E a gente percebe que as plantas, elas têm menor poder. Por quê? Né? Menor poder curativo. Não que não tenham poder curativo, mas elas têm um poder um pouco menor. Por quê? Justamente porque o sol está retirando essa energia toda dela, certo? Então, delas, né, no plural. Então, tem esse contraponto. Então, é um período de enfraquecimento de tudo, não é só da gente, é um período de enfraquecimento de toda a natureza. Então, é um período também que, ao contrário do inverno, o Agni, ele precisa reduzir para que o corpo consiga se equilibrar. Então, a gente precisa ter menos fogo dentro da gente, porque já tem o quê? O fogo de Pitta, que está sendo ativado por causa desse sol, né? Já tem esse fogo todo no ambiente. Então, o Agni, ele reduz. E aí a gente então tende a ter menos fome, né, menos vontade de comer. E como eu falei, essa tendência de acabar comendo coisas mais adstringentes, mais sequinhas, principalmente naquele calor úmido, né? A gente tem vontade de comer mais salada. Só que a gente tem pouco poder digestivo, então a gente acaba causando um problema para a saúde, porque a gente acaba agravando muito vata. Agrava o vata pela depressão de tecidos, agrava o vata pelo excesso de ressecamento que causa no ambiente, agrava o vata pelo excesso desses alimentos secos, né, que a gente acaba correndo atrás deles, porque a gente tem essa sensação de que vai ser melhor, de que vai ser mais agradável, né, e isso pode ser um problema. Então, é um período que a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com a nossa alimentação, muito cuidado com as nossas rotinas, para que a gente não entre aí no estado patológico de agravamento de doshas e cause doenças, tá? Mas fica tranquila que quando eu for falar sobre cada estação específica, aí eu vou explicar quais são os alimentos melhores, quais são as rotinas ideais, tá? Hoje já falei bastante coisa, já dei bastante conteúdo, já tem bastante coisa para você ficar pensando aí e entender. Então, no próximo episódio, estaremos nos aproximando aí da troca de estação. Eu vou te contar como reduzir os danos das trocas de estações. Te espero lá. Pra você que tá me assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir esse vídeo, de enviar pra quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, mandar suas dúvidas aqui nos comentários se você tiver alguma e, claro, lembrar de seguir o canal caso você não esteja fazendo isso, pra que o YouTube entenda que esse é um conteúdo legal, importante e consiga passar pra mais pessoas.